Fala investidores, tudo de boa? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver como escolher o fundo imobiliário da forma correta para você. Mas antes, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, porque isso me ajuda demais. E continua me incentivando a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Então beleza, você já assistiu o meu vídeo chamado Como Funciona um Fundo Imobiliário. E aliás, se você não assistiu, tá aparecendo no cardzinho aqui ou aqui no canto da tela. Clica aí, assiste ele, depois vem para esse vídeo aqui. Bom, se você assistiu e você falou, eu realmente quero investir nisso, então esse vídeo aqui é para você. Tá, então eu decidi que eu quero investir em fundos imobiliários, mas qual o próximo passo? Como que eu escolho da forma correta? Para você começar a sua pesquisa, antes de tudo, você precisa saber quais fundos existem. E para isso eu uso um site chamado Funds Explorer. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E não está sendo patrocinado esse vídeo, mas é porque eu gosto mesmo desse site. Então o primeiro indicador que a gente vai ver hoje é PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, onde P é o preço da ação cotada na bolsa ou da cota, e o VPA é o valor patrimonial por ação. Bom, e esse indicador vai servir para você saber se você está pagando o valor mais alto ou mais baixo do que o valor patrimonial da ação, ou do fundo imobiliário, por exemplo, para você saber se você teoricamente está pagando mais caro ou mais barato do que realmente vale. Lembrando que a análise fundamentalista para ações é um pouco diferente da análise feita aqui nos fundos imobiliários, porque geralmente os fundos imobiliários eles rondam mais perto na casa de 1, enquanto o valor de ações, por exemplo, pode ser 26, 16, 8 vezes maior do que o seu valor patrimonial e ainda assim pode valer a pena. Então o vídeo de hoje é só para fundo imobiliário. Então P é o valor da cota atual sendo negociado na bolsa. E o VPA é o valor patrimonial avaliado sobre o número de ações emitidas, ou de cotas emitidas, pelo fundo. E esse valor pode ser encontrado facilmente em sites na internet, inclusive no Funds Explorer. Bom, e esse tipo de análise significa que se o PVPA está abaixo de 1, então significa que você está pagando mais barato do que ele realmente vale, ou pelo menos do que ele realmente foi avaliado. Não quer dizer que vá valer a pena. Você não deve tomar sua decisão baseada somente nesse indicador. Você tem que fazer uma junção de todos os indicadores que eu vou passar nesse vídeo para você ter uma escolha mais consistente. Bom, e um PVPA maior do que 1 significa uma supervalorização do que ele foi avaliado, do que o fundo foi avaliado. E como eu disse, esses valores você não precisa calcular eles na mão. Vários sites na internet já te entregam esse número de bandeja. Lembrando que não quer dizer que se o valor estiver abaixo de 1 do PVPA, significa que você tem que comprar esse fundo. Porque um valor abaixo de 1 também pode significar problemas estruturais na empresa, ou na gestora, por exemplo, que pode indicar problemas que já vêm de tempos dentro do fundo, ou então problemas pontuais. Então você sempre tem que analisar por que está valendo menos do que 1, por que está valendo mais do que 1, por que está valendo 1. Analisa tudo, pega todos os indicadores e faz a sua escolha direitinho. E também o VPA supervalorizado pode ser uma boa compra para você. Então você tem que analisar por que está sendo supervalorizado. Talvez ele esteja sendo supervalorizado pelos seus altos rendimentos ou então expectativas de altos rendimentos no futuro. Então talvez pode ser bom também comprar um fundo que esteja mais caro do que o seu VPA. E o segundo indicador que a gente vai ver aqui hoje é o Dividend Yield. Bom, esse indicador ele te mostra quanto de dinheiro está rendendo para você esse fundo, se você tivesse, ou se você tem, ou se você for comprar. Lembrando que rendimentos passados, resultados passados não indicam rendimentos e resultados futuros, mas pode ser uma boa ajuda para você analisar também. Por exemplo, nos sites, você consegue ver o rendimento de todos os meses do último ano, por exemplo. E nisso você consegue ver se o fundo ele é estável, se ele aumentou seus rendimentos, se o seu rendimento ele é constante. Agora, por exemplo, se você colocou lá e você viu que o fundo pagou 1% de dividend yield, ele pagou 1% de rendimento sobre o seu capital todos os meses durante um ano, então no final do primeiro ano você teria um rendimento de 12%. Então a cada 100 reais que você colocou, você teria tirado 12 reais de rendimentos. Bom, e o terceiro indicador é vacância, e ele é bem importante, então preste atenção. Direto no site de RI da empresa, ou então nos sites de fundos imobiliários, você consegue ver a vacância que tem nos fundos. E quanto menor for a vacância, significa que tem mais pessoas alugando os imóveis desse fundo, e significa que eles vão pagar mais dinheiro para o fundo, e o fundo vai te pagar mais dinheiro. Então é importante olhar isso, porque se tiver menos vacâncias, significa que seus rendimentos serão maiores. Agora, se tiver muita vacância,
ou seja, muitos imóveis sem alugar, isso significa que vão ter poucas pessoas pagando aluguel para o fundo, então você também recebe menos. Isso também pode significar uma má gestão dos imóveis pela gestora ou má localização também dos imóveis. Então tudo tem que ser analisado direitinho antes de você comprar. O quarto fator é a liquidez. Quanto maior for o valor negociado no dia daquele fundo, isso significa que você tem mais facilidade de comprar mais cotas, tanto quanto você tem mais facilidade de vender as suas cotas, te dando maior conforto para você entrar ou sair de um fundo imobiliário. E geralmente, para você já dar uma cortada em alguns fundos, seria você olhar se o fundo está ou não listado dentro do IFIX. Se ele estiver listado dentro do IFIX, geralmente ele vai ter uma liquidez maior do que os demais, que não estão no IFIX. E o fator número 5 é a diversificação. E ele é bastante importante, porque assim você vai conseguir diluir os seus riscos. Você tem que olhar se o fundo ele tem mais de um imóvel em mais de uma região, em mais de uma cidade, por exemplo. Porque isso vai diversificar os seus ganhos e seus riscos também. Isso pode te ajudar, por exemplo, num caso de vacância ou de desastre nesse fundo, que pode vir a comprometer os seus ganhos. Se algum grande locador sair do imóvel, ainda vai ter vários outros imóveis sendo alugados, então não vai comprometer muito os seus ganhos. Já se ocorrer algum desastre no imóvel, também vai ter outros fundos te pagando rendimento. Então você ter um fundo com grande diversificação de imóveis dentro dele, isso significa que você não está exposto 100% ao risco da ruína. Ou seja, não vai ser 100% dos seus ganhos que vão estar comprometidos se ocorrer alguma coisa. Fator número 6, relação com os investidores, ou RI do fundo. É importante que o gestor sempre compartilhe todas as suas visões do momento da empresa, quanto do futuro do fundo. Por exemplo, como ele vai resolver talvez alguma vacância de algum imóvel, qual o plano dele, se ele vai querer vender ou comprar mais algum imóvel, não sei. Então é bom ter um gestor que sempre converse com você, investidor. Bom, então é isso. E eu espero realmente que eu tenha te ajudado com alguma coisa nesse vídeo aqui de hoje. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreve, compartilha, porque isso me ajuda demais. E continua me dando motivação para continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então muito obrigado para quem ficou até aqui e investe aí.